Bom dia, vamos para mais uma meditação da Bíblia. Se encontra no livro de Ezequiel, Ezequiel 37. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar vivo. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Olha o que diz aqui Ezequiel no capítulo 17. Diz a visão de um vale de ossos secos. Essa visão aqui de Ezequiel, vamos aqui dar um exemplo. Vamos supor que vamos se colocar aqui no lugar de Ezequiel, que Deus leva a mim e a você dentro de um cemitério. Vamos supor, né? Vamos imaginar, vamos trabalhar a mente. Que Deus leva eu e você dentro de um cemitério. E Deus começa a falar agora. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza, e esses ossos, dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Verso 5: Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém, tendões sobre vós, porei crescer a carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7: Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada um ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a eles sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Reviveram, e se puseram em pé um exército de sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, essa é a resposta. Então, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Nesse contexto, Deus está falando sobre o Israel do passado. Os ossos deles, a esperança, eles estavam cativos. Com certeza eles não conseguiam nem louvar a Deus. As suas esperanças estavam totalmente falidas. Mas será o que eu tenho a ver, Ricardo, com essa história do Vale de Ossos Secos? Se foi para Israel que Deus deixou essa mensagem. Mas essa mensagem se aplica ao passado, ao futuro e ao presente. Vamos ver o que diz ao futuro? Ao futuro você pode abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com a respeito que aos que dormem, aos que estavam mortos, aos que estão mortos, aos que dormem, futuro, essa é a volta de Jesus. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia o quê? Aos que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, a palavra de Deus. Só a palavra de Deus tem poder. Sem a palavra, sem o Espírito de Deus, nós não somos nada.
Não adianta ter pele, não adianta ter tendões, não adianta ter carne, sem ter o Espírito de Deus, sem ter a presença de Deus. E no presente, Ricardo, o que significa isso no presente para mim? Tem uma péssima notícia que às vezes nessa nossa vida, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, nós andamos como que nem esse vale de ossos secos. Às vezes, dentro da nossa igreja, existe uma multidão de ossos sequíssimos, sequíssimos. Só tá a carne, o tendão, a pele, mas o Espírito de Deus não tem. Pessoas sem esperança, pessoas de cabeça baixa. Mas por quê? Falta do Espírito Santo, falta de pedir a Deus o Espírito. Há quanto tempo que eu e você não clamamos a Deus e pedimos pelo derramamento do Espírito Santo na nossa vida, que é tão importante? E tem mais um detalhe interessante nessa passagem, que Deus, ele poderia fazer esse trabalho do vale de ossos secos sozinho, porque ele é Deus. Ele pode colocar tendões, carnes, peles, soprar o Espírito, mas ele escolhe ser dependente de um ser humano para profetizar a tua palavra, para abrir a palavra de Deus para outras pessoas. E essa que é a função que Deus chama a mim e a você. Profetiza na vida das outras pessoas, profetiza coisas boas, dê conselhos bons, leve a palavra viva que é do Deus verdadeiro, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Por isso que hoje eu estou aqui falando com você e muitos. Eu não sei qual é a sua situação hoje dentro da igreja. Não sei se você está magoado com alguém dentro da igreja, se você desistiu de frequentar a tua igreja. Existe só um motivo que eu e você devemos sair de uma igreja: quando a palavra de Deus não está sendo pregada. Só uma. Quando a Bíblia fala A e a pessoa está falando B, aí sim eu e você devemos sair da igreja. Mas caso ao contrário disso, somos todos pecadores, todos temos defeito. Às vezes, eu até compreendo você. Às vezes nós procuramos uma igreja, uma religião. Às vezes a gente encontra uma igreja e vai com todas a nossa esperança que ali vai ser o refrigério. Mas às vezes lá dentro você acaba morrendo totalmente. Vamos dar um exemplo aqui, que é a mesma coisa: uma pessoa chega com uma gripe no hospital e sai de lá com um câncer, com um diagnóstico de morte. Infelizmente, acontece isso. Mas eu e você temos que olhar para Cristo. No tempo de Cristo, quando ele veio, estava tudo corrompido. Tem uma passagem que diz que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes naquele tempo. Sumos sacerdotes, o templo estava corrompido, Deus não estava na igreja, a glória de Deus não estava, a Shekinah não estava mais. E mesmo assim, Cristo não deixou de ir à igreja. Aos 12 anos ele frequentava uma igreja. Cristo abria as profecias, o livro de Isaías, o livro de Daniel, porque era a Torá da época. Se você é cristão, nós seguimos a Cristo. Então não deixe de frequentar a igreja por causa de uma falha. Todos nós temos falhas. Não existe lugar perfeito. Por que que não existe? Porque aonde eu e você estiver, não vai ser perfeito, porque a gente não é. O que a gente tem que deixar é Cristo entrar no nosso coração. Mude a nossa vida,
mude o nosso pensamento, o nosso modo de agir e de pensar. Que Deus possa abrir a tua mente, que Deus possa guiar a tua vida e da tua família. Não desista de Cristo, volte para a igreja. Não sou eu que falo isso, porque lá em Salmos, em 84, pois Salmos 84, versículo 10 diz que vale mais um dia na casa de Deus do que 1000 fora deles. É Cristo que está falando, não é o Ricardo. Então volte para tua casa, volte para o teu lar, mesmo que tenha as pessoas defeituosas, como eu e você. Nós não somos perfeitos. Atrás de um ser humano difícil, existe uma criança ferida. Você já viu pessoas difíceis de lidar? Às vezes pode ser eu e pode ser você. E existe uma criança ferida, existe um passado. Então, que eu e você olhamos para Cristo para frente, porque está mais perto da nossa vitória do que da derrota. Está mais perto da volta de Jesus, como foi no passado. E nós não sabemos quando será a volta de Jesus. Às vezes, hoje pode ser o meu último dia e Jesus vai voltar para mim. Às vezes, amanhã pode ser o seu último dia e Jesus vai voltar para você. Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Um feliz sábado para você. Que você continue, segure nas mãos de Deus e peça poder do Espírito Santo para te guiar, para perdoar pessoas, porque só o perdão pode restabelecer todas as nossas dificuldades, as nossas lutas. Que Deus possa estar com você, cuide da tua família, dos teus amigos e um bom dia e um feliz sábado.